As intifadas, que significam levantes, em árabe, representam marcos decisivos na história do conflito Israel-Palestina, tanto em termos de resistência palestina quanto nas respostas do Estado israelense. Elas moldaram a dinâmica do conflito e influenciaram profundamente as relações entre israelenses e palestinos, tanto nos âmbitos político quanto social. As intifadas foram movimentos populares, mas também caracterizados por tensões violentas, desobediência civil e confrontos armados, envolvendo diversos setores da sociedade palestina. Neste vídeo, abordaremos em detalhes as duas intifadas, suas causas, suas consequências e o impacto delas na sociedade civil de ambos os lados. Também exploraremos o papel de diferentes atores dentro da sociedade civil, como as ONGs, grupos de direitos humanos, movimentos femininos e estudantis, que desempenharam papéis importantes tanto na resistência quanto na tentativa de criar pontes para a paz. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos. E claro, inscreva-se gratuitamente no canal para continuar acompanhando nossa série sobre o conflito Israel-Palestina e outros temas do Oriente Médio. Sua participação faz toda a diferença. A primeira intifada começou em dezembro de 1987 na faixa de Gaza, após um incidente em que 4 palestinos foram mortos por um veículo militar israelense. Esse acontecimento foi o estopim de uma revolta generalizada, que rapidamente se espalhou para a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. A insatisfação com a ocupação militar israelense, que já durava 2 décadas desde a Guerra dos 6 Dias em 1967, culminou em uma revolta espontânea, impulsionada pela frustração da população palestina em face das dificuldades econômicas e da repressão política. A primeira intifada foi marcada por protestos em massa, greves, boicotes econômicos e confrontos violentos entre civis palestinos e o exército israelense. Embora houvesse confrontos armados, a intifada foi, em grande parte, caracterizada por atos de desobediência civil. Jovens palestinos jogando pedras contra soldados israelenses se tornaram o símbolo dessa resistência. A comunidade internacional, ao ver essas imagens, começou a prestar mais atenção à luta palestina. Entre as táticas usadas pelos palestinos estavam os boicotes de produtos israelenses, a recusa de pagar impostos e a construção de uma economia paralela. A sociedade civil palestina se organizou em comitês locais que coordenavam as atividades de resistência, prestando serviços sociais e ajudando a sustentar as famílias afetadas pela repressão israelense. A resposta de Israel à primeira intifada foi severa. O exército israelense reprimiu os protestos com violência, usando balas de borracha, gás lacrimogênio e prisões em massa para tentar controlar a revolta. Estima-se que mais de 1.000 palestinos foram mortos durante o levante, e milhares de outros foram feridos ou presos. Embora Israel tivesse superioridade militar, a primeira intifada prejudicou sua imagem internacional, pois as cenas de civis desarmados sendo reprimidos por forças armadas chocaram a opinião pública global. A intifada gerou uma onda de simpatia pela causa palestina, aumentando a pressão sobre Israel para encontrar uma solução diplomática para o conflito. Durante a primeira intifada, a sociedade civil palestina desempenhou um papel central na organização e na sustentação do movimento. Organizações comunitárias, grupos de mulheres e estudantes tiveram um papel importante na resistência pacífica, além de fornecer suporte econômico e social para os palestinos afetados pelo conflito. Um exemplo disso é a crescente participação das mulheres palestinas, que se tornaram líderes nas atividades de desobediência civil, como boicotes e greves, e na provisão de serviços essenciais, como saúde e educação, em áreas isoladas pela ocupação. O papel das ONGs de direitos humanos também foi essencial, tanto na documentação de violações de direitos quanto no fornecimento de apoio legal e psicológico para as vítimas da repressão. Organizações internacionais e locais começaram a trabalhar para mediar o conflito e fornecer assistência humanitária para as áreas mais afetadas. A primeira intifada teve grandes impactos. Internamente, a revolta fez com que a liderança palestina, especialmente a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, ganhasse mais legitimidade entre seu próprio povo.
Externamente, ela trouxe à tona a causa palestina em nível internacional e colocou pressão sobre Israel para reconhecer a necessidade de negociações de paz. Em 1993, as pressões diplomáticas resultaram nos Acordos de Oslo, um esforço de paz que reconheceu formalmente a OLP como representante legítima do povo palestino e abriu caminho para a criação da Autoridade Palestina. Oslo foi visto como uma vitória parcial da primeira intifada, mas também deixou muitas questões pendentes, que continuariam a gerar conflitos. A segunda intifada, também conhecida como Intifada de Al-Aqsa, começou em setembro de 2000, após a visita de Ariel Sharon, então líder do partido israelense Likud, ao Monte do Templo, um local sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos. A visita foi vista como uma provocação pelos palestinos, e grandes protestos eclodiram, resultando em uma nova onda de violência. Diferente da primeira intifada, que foi marcada por resistência popular e desobediência civil, a segunda intifada foi muito mais violenta e militarizada, com o uso de armas de fogo e ataques suicidas por parte de grupos palestinos e uma resposta mais brutal de Israel, incluindo incursões militares em larga escala. A segunda intifada foi impulsionada pela frustração com o processo de paz, que, após Oslo, não conseguiu resolver questões centrais, como o status de Jerusalém, a expansão dos assentamentos israelenses e o retorno dos refugiados palestinos. Muitos palestinos sentiam que as negociações com Israel não haviam melhorado suas condições de vida, e que a ocupação militar havia se intensificado. Além disso, a ascensão de Ariel Sharon ao poder em Israel e a fragmentação da liderança palestina contribuíram para o aumento das tensões. O fracasso das negociações em Camp David no ano 2000, mediadas pelos Estados Unidos, também foi um fator importante, já que os palestinos sentiram que suas demandas não estavam sendo atendidas. Ao contrário da primeira intifada, onde os civis palestinos eram o principal foco, a segunda intifada foi caracterizada por uma escalada de ataques violentos, incluindo atentados suicidas contra civis israelenses. Grupos como o Hamas e a Jihad Islâmica lideraram esses ataques, enquanto o exército israelense retaliou com incursões militares, bombardeios e operações para eliminar lideranças palestinas. A violência da segunda intifada resultou na morte de milhares de pessoas, tanto israelenses quanto palestinos. Estima-se que cerca de 3.000 palestinos e 1.000 israelenses perderam suas vidas durante o período de 5 anos. As cidades palestinas na Cisjordânia e Gaza foram devastadas por operações militares israelenses, enquanto ataques a ônibus, mercados e restaurantes em Israel causaram pânico e tensão na sociedade israelense. A sociedade civil, tanto em Israel quanto na Palestina, foi profundamente afetada pela violência da segunda intifada. Em Israel, a onda de atentados suicidas gerou uma sensação de insegurança e medo constante, levando o governo a implementar medidas de segurança mais rigorosas, como o fechamento de fronteiras, postos de controle militares e a construção da barreira de separação na Cisjordânia. Na Palestina, a segunda intifada resultou em uma destruição massiva de infraestrutura e economia, além de um aumento no número de refugiados internos e privações humanitárias. As ONGs locais e internacionais trabalharam arduamente para fornecer alívio humanitário, assistência médica e psicológica para as vítimas da violência. Movimentos civis continuaram a resistir à ocupação, mas a militarização do conflito enfraqueceu as ações de desobediência civil que haviam sido mais proeminentes durante a primeira intifada. Assim como na primeira intifada, as mulheres palestinas tiveram um papel importante durante a segunda intifada. Elas lideraram comitês de resistência e participaram ativamente de manifestações. No entanto, a militarização da segunda intifada também trouxe novos desafios para as mulheres, pois muitas se tornaram vítimas diretas da violência ou perderam membros da família durante os confrontos. Organizações femininas e ONGs locais, como o Women's Center for Legal Aid and Counseling, forneceram apoio psicológico e legal para mulheres afetadas pela violência, além de promover programas de empoderamento para lidar com os efeitos duradouros do conflito. Embora as intifadas tenham sido períodos de extrema violência e tensão, elas também impulsionaram a sociedade civil em busca de alternativas pacíficas.
Organizações de direitos humanos, ONGs e movimentos populares, tanto em Israel quanto na Palestina, têm trabalhado incansavelmente para tentar construir pontes entre as duas sociedades. Apesar dos desafios, o papel dessas organizações é vital na busca por um futuro de coexistência pacífica. Mesmo em tempos de conflito, elas continuam a fornecer assistência humanitária, documentar violações de direitos humanos e promover iniciativas de paz baseadas no diálogo e na cooperação. As intifadas foram momentos cruciais que, embora tenham exacerbado o conflito, também destacaram o poder da sociedade civil em resistir à violência e buscar soluções pacíficas, mesmo quando as lideranças políticas falham. Gostou deste conteúdo? Então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos. E claro, inscreva-se gratuitamente no canal para continuar acompanhando nossa série sobre o conflito Israel-Palestina e outros temas do Oriente Médio. Sua participação faz toda a diferença.